Olá amigos, bem-vindos ao canal Ufologia São Tomé. Hoje eu vou tentar responder uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram, me fazem ainda. As pessoas têm a curiosidade para saber sobre os seres e as guerras do planeta, né? Se eles pretendem interferir no caso de uma questão nuclear, uma coisa mais grave relativa às guerras, né? A gente está vivendo um momento bem atribulado, a gente está dentro de um conflito ali no Oriente Médio, né? Envolvendo os Estados Unidos, enfim. Essa é uma questão assim que a gente já vem conversando há algum tempo, né? Eu até venho falando que muitos dos nossos conflitos que a gente pensa, nossa visão, no nosso olhar, né, que salvar a humanidade, salvar as pessoas da morte, do fim, do caos, seria uma intenção, né, dos seres que nos visitam, que estão aqui conosco no planeta e que a gente tem como referência, né, vamos dizer que sejam os seres confederados, chamados seres bons, né, os seres que pretendem fazer o bem. Porque a gente sabe que tem uma linhagem que está por trás, na verdade, dentro desses conflitos aí, né? Que já há muito vem manipulando as energias dentro do planeta, né? Com intenção mesmo, né? De estar, como diz assim, conduzindo, né? Esses conflitos para interesse dessas raças, né? Isso é uma parte, assim, um detalhe sobre as guerras, né? No planeta que em outro vídeo eu vou comentar até para a gente poder entender o que são esses conflitos, né? Quais são as intenções por trás desses grandes conflitos, né? Fora as questões nossas mesmas, nessas questões de governamentais, né? Que os próprios governos usam esses momentos de conflitos para estar se assegurando e manipulando também as questões políticas, né? Principalmente as questões políticas e interesses próprios também. Mas isso também é um outro detalhe. O que eu pretendo conversar hoje, né? Eu quero trazer para vocês quais são de fato, né, as preocupações dos seres, né, digamos, os seres benéficos. Na realidade, eles não estão nem um pouco preocupados, né? É uma questão da morte, né? Do ser humano, né? E até o caos, né? Digamos assim, que grande quantidade de seres humanos encarnando diante de conflitos como as guerras, né? Para a gente que estamos dentro do ambiente, da atmosfera, dos dramas, né? E que a gente tem o sentimento, né, de comiseração em relação às questões envolvendo crianças e mulheres e pessoas indefesas, né? Fora esse aspecto, digamos que eles não têm essa preocupação, porque para eles a morte é interromper um ciclo que é natural, que todos nós teremos condições de estar repetindo esses ciclos. Na realidade, eles enxergam dessa forma. Eles não se preocupam se a gente perdeu o corpo físico diante de um conflito que nós mesmos estamos criando, não é? Porque não há inocentes nisso tudo, né? Na realidade, as guerras são reflexos, né? Os conflitos são reflexos dos nossos próprios pensamentos, né? Enquanto a humanidade ainda focar, né, na ambição, né, nas interesses, ganância, que são próprios, são situações próprias, né, dos humanos, né, que dizem respeito só a nós mesmos, né, e os seres, eles entendem isso como parte das nossas experiências, parte do nosso aprendizado. Eles entendem que se a gente repete ciclos é porque nós não estamos preparados para suplantá-los, né, passar para uma etapa em que essas formas de pensamentos nossas que geram os conflitos estejam já suprimidas, né? Que estejam em outro contexto, em outro ângulo, né? Então, como eles não enxergam o desfecho do nosso corpo físico como algo importante para eles, a única coisa que eles têm assim como intenção
não interferir diretamente nunca, porque isso não faz parte de forma alguma, e nem com aqueles seres que não são, digamos, os seres benéficos, são seres negativos, nem estes podem burlar essa questão de estar considerando, respeitando a vontade nossa quanto ser humano. Se a nossa vontade é continuar nos conflitos bélicos, eles precisam respeitar, embora muitos desses elementos são de fato estratégicas desses seres ocultos. Ainda vou falar sobre isso, mas os seres positivos, de forma alguma, eles vão interferir diretamente nesses nossos conflitos. Diante de uma situação mais caótica, algo que venha interferir mais diretamente, né, no desfecho mais sério, né, que grande quantidade da população pode estar sendo retirada, né, desse contexto aqui. Com tudo isso, eles simplesmente não vão interferir diretamente. O que eles podem fazer, que eles têm feito, né, nos últimos milhares de anos, é estar interferindo indiretamente. Na realidade, tanto os seres ocultos do campo negativo quanto do positivo, eles podem e estão de forma estratégica interferindo, lançando material tecnológico em queda de naves aqui e acolá em vários lugares do planeta, dando assim um empurrãozinho, digamos assim, para estar equilibrando as forças conflitantes, né? E aí nessa semana surgiu uma dúvida, as pessoas estão perguntando sobre se a civilização do povo Irã, se eles possuem tecnologia, né, de naves que quedaram. Eu vou dizer para vocês que sim, já faz algum tempo que eu venho dizendo isso, nos grupos nossos de ufologia, de estudo, eu venho apontando que já caiu nave no Irã e que eles têm em posse tecnologia desconhecidas, eu venho apontando isso já faz algum tempo. Na realidade, esse conflito que gerou essa guerra no Oriente Médio não é algo inesperado, pelo contrário, eles já estavam preparados sobre esse momento há muitos anos. Ingenuidade do povo, né? O povo que não está assim muito ligado nas questões políticas não consegue perceber que esse conflito já vem sendo desenhado já há algum tempo, e não é desse governo, já do governo anterior americano. E já não é de agora que o povo do Irã vem se preparando para esse conflito bélico. Talvez eu entendo no meu olhar que algumas estratégias dos povos, né, dos grupos dos alienígenas, tenham interferido indiretamente, lançando algumas tecnologias de base, tecnologias sim, não muito avançadas, porque é igual a gente está assistindo as crianças brincando na sala, e de repente elas estão brigando, e a gente quer dar um empurrãozinho para apartar ou equilibrar, e a gente joga ali um brinquedo mais tecnológico no meio da brincadeira, para apartar ou diminuir a tensão do conflito, para que um fique com receio do outro. Eu vejo dessa forma, eu entendo dessa forma, né? E é dessa forma que chega até mim as mensagens, né? As informações, porque quanto contatada já há alguns anos, eu entendo na ufologia até por conta dos contatos que eu tenho. Já tem mais de 15 anos que eu venho trabalhando junto com esse grupo de contatos meus, né? Então, as informações que eu tenho, que são um pouco privilegiadas, vêm nesse sentido, de estar trazendo essas informações, né? Até para a gente estar entendendo, né? Como que eles enxergam as questões dramáticas da nossa população terrena, como que eles enxergam esses conflitos. E até para entender que de forma alguma eles têm autorização do todo, ou têm autorização até da questão energética de estar interferindo dentro dos nossos conflitos. Porque eu venho dizendo que os dramas dos humanos são dos humanos. A questão da morte do corpo físico, para eles, não é algo assim que vá chamar atenção, que vá preocupá-los, não. E o que pode preocupá-los é a tensão do planeta Terra, o quanto que armas químicas e quanto que componentes químicos jogados na atmosfera pode interferir na linha do tempo atemporal, digamos assim, em que eles estão inseridos. Porque a gente recebe visitas, eu venho dizendo,
de seres, não só do futuro, mas também do passado. E que a gente tem um pouco de dificuldade de entender como que se processa as questões energéticas dentro do planeta, que na realidade, como em uma máquina do tempo, eles podem estar ao mesmo tempo chegando até nós, como estão lá no passado ainda. É que a gente não consegue interpretar, entender isso com os nossos olhares, com os nossos pensamentos, até com as nossas questões tecnológicas, né? Até porque a questão da vida no planeta está diretamente ligada aos aspectos de enquanto a gente enxerga a nossa condição de vida no planeta, aquilo que a gente se alimenta, tanto quanto energia, quanto a parte de alimentação, até as questões de consciência mesmo, quanto que a gente enxerga tudo isso. E conforme a gente vai avançando em consciência, a tendência nossa também é estar aumentando um ciclo de vida e convívio dentro do planeta, porque isso tudo está diretamente ligado às questões energéticas. Então, energia gera energia e tudo está interligado. Mas aí, voltando a responder a pergunta, não, eles não vão interferir indiretamente nas besteiras que o humano faz, não. Eles podem sim estar interferindo diretamente aqui ou ali, quando eles percebem que algo mais sério pode afetar a grade, né, de segurança, né, do planeta, porque afinal de contas o planeta não é só nosso. O planeta ele está sendo compartilhado com várias civilizações que estão vivendo em tempos e dimensões diferentes, né? Que a gente pode não estar acessando eles, mas eles podem estar nos acessando e eles estão nos acessando, né? Essa questão das dimensões é facilmente explicado quando a gente está estudando um pouquinho da teoria de cordas, né? Que a gente começa a perceber que pela teoria de cordas os cientistas percebem pelo menos 11 dimensões, além dessas que a gente conhece, que é altura, profundidade e largura e 3 dimensões. Pela teoria de cordas, os cientistas já chegaram a 11 dimensões, né? Então eles estão no caminho de entender como que funciona esse fluxo de energia fora do tempo, né? Mas é isso que eu queria dizer, tá? Entrei agora para falar sobre essa parte, porque a guerra é algo preocupante, mas vamos dizer assim que eu tenho bastante percepção de que o mundo não vai acabar nas mãos desses que estão aí, não. Existem muitas maneiras, inclusive a questão dos ciclos nas plantações, os próprios ciclos também têm uma tendência a reativar frequências, né, modulares que podem estar também interferindo na grade energética do planeta, mas isso aí já é outro assunto, tá bom? Então eu vou terminando por aqui, já agradecendo a todos aqueles que estão seguindo o canal Ufologia São Tomé. Peço para vocês que compartilhem, que curtam o canal, porque na realidade é uma forma que a Ufologia de São Tomé tem de encontrar uma forma específica de atuar nesse campo, sendo que a cidade de São Tomé das Letras é uma cidade fortemente, né, atuante nessa linha, sendo que nós somos direcionados, né, para estar trabalhando diante de um campo muito fértil, de que as pessoas estão vendo cada vez mais, né, corpos não naturais, né, podemos dizer que são bases ufológicas que estão aí disponíveis dentro da cidade, que todo mundo está tendo acesso aí, não é? Então é isso aí, pessoal. Fico muito grata a vocês e já relembrando o encontro ufológico dia 1 e 2 de maio no Centro de Eventos, com o apoio da Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras, né? Pela primeira vez estão apoiando o nosso evento. É um orgulho, uma gratidão muito grande, né? A Prefeitura por estar aí à frente também junto com a gente nessa missão, né? Que é trazer esses olhares, né? Do que há além do céu e da terra aqui no nosso planeta. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Acompanhem aí nosso canal Encontro Ufológico no Instagram. Lá nós estamos postando diariamente os palestrantes, o que está acontecendo, o que vai acontecer, cinema na praça, a vigília ufológica e astronômica. Acompanhem por lá
tá bom? É só entrar lá, seguir o canal, que vocês vão estar sabendo tudo que vai acontecer, tá? No nosso próximo encontro aí. Um grande abraço para vocês, tá? E um beijo, fiquem com Deus. Até mais.